Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado por sua audiência, por estar mais uma vez aqui conosco nas nossas redes sociais. Já vai dando uma compartilhada aí, né, para avisar a seus amigos, as suas amigas, que nós já estamos no ar com mais um vídeo no YouTube, Instagram, no Facebook. Estamos avisando também pelo Twitter, por todas as nossas redes sociais. Grato a você aí pela audiência, viu? Muito obrigado. Eu hoje no programa vou falar sobre o Dia Internacional da Mulher, lembrando que estamos vivendo um momento muito difícil para as mulheres ucranianas. São elas que estão sofrendo neste momento, tendo que fugir do país com seus filhos, inclusive por rotas que estão sendo ainda bombardeadas. Mas essa situação da Ucrânia, ela não é diferente no resto do mundo no que tange à violência contra a mulher. Nós temos alguns dados assim, estúpidos, do Brasil mesmo e de outros países, no que se refere a uma questão tão antiga, tanta lei é feita e não se consegue conter. Mas isso eu comento com você já já. Deixa eu conversar com você um pouquinho sobre a situação da máscara, né? Eu já coloquei aqui para vocês que a máscara está caindo no mundo todo. São diversos países que já há 6, 7 meses não utilizam máscara, países que resolveram abolir, países que resolveram rebaixar a pandemia para endemia e com o rebaixamento a questão da máscara passa a não ser mais obrigatória. Você usa se quiser. Usa se quiser. Né? Aqui no Brasil, nós temos vários estados que já aboliram máscara. Agora, o último foi Mato Grosso. Né? Rio de Janeiro começou a valer hoje. Muita polêmica no Rio de Janeiro. E eu já vou chamando a sua atenção sobre essa questão da polêmica. Vamos então ao Rio. Dia depois do decreto da Prefeitura do Rio, que tornou facultativo o uso de máscaras em locais abertos e fechados, os efeitos da liberação já foram percebidos no transporte público. Os ônibus circularam cheios de gente, que achou um alívio poder se livrar do acessório. Muito tempo, né, com máscara, né? Sente seguro agora? Me sinto seguro agora. Estou vacinado, tranquilo. Outras pessoas decidiram manter a proteção. Eu já estou com as 3 doses de vacina, mas eu continuo com medo de pegar essa doença. Faz parte já. Não consigo sair, né? Mas não consegui sair sem máscara. Embora o uso de máscara seja opcional, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Rio Ônibus, recomendou aos passageiros que mantenham o uso do acessório e que façam a higienização das mãos durante e após as viagens. O decreto desobrigou o uso de máscaras em estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, assim como nos órgãos públicos municipais. A decisão tomada com suporte do Comitê Científico levou em conta a queda nos índices de contágio e a redução da incidência de casos graves de Covid-19. Não faz sentido algum a gente manter obrigatoriedade de medidas restritivas num cenário epidemiológico muito favorável como a gente tem hoje. O decreto do prefeito Eduardo Paes também tratou da exigência do passaporte da vacina para acesso a locais fechados de uso coletivo. O passaporte pode continuar a ser cobrado até que o índice de vacinação das pessoas com 18 anos ou mais com a terceira dose atinja 70%. Apesar das análises positivas do Comitê Científico, alguns infectologistas se posicionam contra a flexibilização no momento. Os nossos idosos já estão com mais de 5 meses da última dose de reforço, o que os torna mais vulneráveis novamente. As crianças não estão com a vacinação, porque vacinação é estar com a vacinação completa, que em alguns casos inclui a dose de reforço. Vejam que não é consenso, né? Sobre essa questão de não ser consenso, eu ainda vou falar. Aliás, eu já tinha comentado aqui com vocês que durante esses 2 anos repetiram tanta coisa que a cabeça de grande parte do público já não está pensando. Eu, inclusive, contei aquela historinha, né, da década de 90, do comercial do batom, né? Compre batom, que deixava o sujeito com aquela frase na cabeça. E o tal do use máscara, fique em casa, faça isso, não faça aquilo. 2 anos aí, a população praticamente sendo instruída
e muitas vezes sendo instruído por pessoas que não são cientistas. Ciência fora, né? Lembro que essa questão da máscara também não é consenso, nem na OMS. Tanto não é consenso que a Organização Mundial da Saúde, no primeiro momento, mesmo decretando pandemia, dizia que não era para todo mundo utilizar máscara. A máscara era apenas para o local onde havia necessidade, como, por exemplo, os hospitais. Nunca no meio da rua, em locais abertos. Pra você ter uma ideia, a coisa é tão neurótica. Agora, a Vigilância Sanitária terminou um estudo supostamente científico, lá em São Paulo, e deve decidir, juntamente com o Conselho Científico de São Paulo, sobre a questão da máscara lá também. Só que lá eles estão pensando em tirar a máscara só de locais abertos. Acompanhe. O uso obrigatório da máscara começou no transporte público na Grande São Paulo no dia 4 de maio de 2020. 3 dias depois, em 7 de maio, passou a ser obrigatório em todo o estado, nas ruas, locais públicos, estabelecimentos, repartições públicas estaduais e no transporte por aplicativo. O estudo da Vigilância Sanitária Municipal, que recomenda a flexibilização do uso da máscara, está sendo agora analisado pelo Comitê Científico Estadual. E a decisão deve ser anunciada amanhã. Você vai acompanhar comigo que nem os cientistas se entendem, tá? Não estão se entendendo. Vamos lá, eu estou vendo aqui algumas reportagens aqui de diversos canais de notícias. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Júlio Croda, tanto os indicadores de cobertura vacinal quanto os epidemiológicos, como de novos casos, hospitalizações, óbitos, apresentam índices favoráveis nesse momento e atendem aos critérios estabelecidos por órgãos de saúde de outros países. E ele cita o exemplo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Porque os americanos também estão retirando a máscara em diversos estados, né? Ele lembra o seguinte, que é importante entender que essa é uma medida do momento, a partir dos indicadores favoráveis, mas que eventualmente pode ser revogada. Pode-se fazer novamente o uso de máscaras em locais fechados, a depender do cenário epidemiológico. A população tem que entender que, no momento, é permitida essa flexibilização, mas que deverá ser reavaliada de tempos em tempos, disse o médico infectologista. Ou seja, há um medo danado de uma nova onda, né? Um medo muito grande de que amanhã ou depois surja outra Ômicron, né? Porque já tem a Ômicron B1, tem a B2, pode surgir uma outra variante aí, e, de repente, tudo isso mudar. Pode acontecer. Mas que, neste momento, né, outros países já estão fazendo e o Brasil também já vem retirando a máscara. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, considera a medida precoce, uma vez que dezenas de milhares de casos de Covid continuam sendo registrados diariamente no país. Ele diz o seguinte, o momento pede um pouco de cautela. Quando a gente olha para o Brasil como um todo e vê dezenas de milhares de casos acontecendo diariamente, com pouco menos de 500 óbitos por dia, não dá para imaginar que a gente está numa zona de tranquilidade, mesmo que a gente esteja assistindo a uma queda em todos os indicadores, diz o especialista. Ou seja, um diz, não, abre, mas pode fechar daqui a pouco, né? Outros estão falando aí, não abre não é o momento, né? No estado de Pernambuco, o governo não tem sequer previsão para retirar a obrigatoriedade das máscaras em meio a essa pandemia. Presta atenção, aqui também o uso de máscara, o uso obrigatório, começou em maio de 2020. O uso obrigatório. E não tem previsão. Não tem previsão. Eu queria só pontuar com você e lembrar que você é livre para opinar. Nós estamos na internet, né? Bota aí o seu comentário. Diga se você
tiraria a máscara, se você não retiraria a máscara, se você ainda tem medo, se você não tem medo, vai fazendo o seu comentário. Mas o grande problema, a grande questão é o vai e volta. Assim como as variantes de Covid trouxeram ondas, o momento sobe, aí desce, abre tudo, fecha tudo, né? Assim como tem essa questão das variantes, tem a opinião dos cientistas. Lembro a vocês que, no primeiro momento, os cientistas diziam, olha, nós devemos alcançar logo a imunidade de rebanho. E por que que os cientistas diziam que nós poderíamos alcançar logo a imunidade de rebanho? Por um fator muito simples, porque a transmissibilidade do vírus da Covid é muito alta. Então, se é um vírus que vai pegando um monte de gente, né, vai passando de pessoa a pessoa, logo, grande parte da população pegou e adquiriu imunidade. Só que não foi bem assim, né? Aí qual foi a outra conversa que se colocou? Não, quando nós tivermos 60% das pessoas vacinadas, pelo menos 60%, a pandemia acaba. Não aconteceu. O Brasil já está chegando a 75% da população totalmente vacinada e uma quantidade enorme de terceira dose também, né? A chamada dose de reforço. Está se vacinando, inclusive, crianças, né? Que no primeiro momento os cientistas também diziam, não, criança não precisa. A criança tem imunidade natural. Para esse vírus, não precisa. Lembra dessa história? É só botar o pensador aí para funcionar, né? A velha e boa cabeça, o cérebro. Eles falavam tudo isso. Não aconteceu. Está vacinando criança, nós já ultrapassamos os 70% dos vacinados. Nós temos diversos municípios com mais de 80%. Você tem município em Pernambuco que já ultrapassou os 90% de vacinado, totalmente vacinado, e gente já com terceira dose. E o governo diz, não, a gente nem pensa nisso, né? Inclusive a prefeitura do Recife, que é um dos municípios, o Recife é um dos municípios mais vacinados do estado. O Recife está dizendo, não, eu sigo o protocolo do governo estadual. E é o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus que vai avaliar. Ou seja, as medidas que poderão ser tomadas deverão ser tomadas não apenas para um município, como aconteceu, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? A primeira cidade a abolir máscara no estado do Rio de Janeiro foi Duque de Caxias, aboliu completamente. Agora, a capital. Inclusive, nós vamos ter no final de semana ensaio de escola de samba. Ensaio de escola de samba. Sem máscara. Meus amigos, depois daquela situação que eu mostrei aqui da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, onde algas invadiram a praia, os moradores não aguentavam o mau cheiro insuportável, CPRH foi ao local, fez coleta e descobriu o que todo mundo já sabia: poluição. Poluição. Apesar de uma empresa ter informado a Compesa que concluiu o esgotamento sanitário, diversos edifícios não tinham feito a ligação. Continuavam colocando o esgotamento sanitário para as canaletas, aquelas que escoam as águas da chuva. E aí ia parar tudo dentro da água, tudo dentro do mar. Nós tivemos esta semana uma outra situação impressionante. São várias as manchetes que eu observo aqui na imprensa, em Pernambuco, sobre as plantas aquáticas, as chamadas baronesas, formando tapetes e até mesmo impedindo a navegação no rio Capibaribe, no Recife. O roteiro turístico na área central, feito em meio a muitas plantas, inclusive com uma situação de que o motor de lancha poderia a qualquer momento parar por causa da quantidade de plantas, você vai vendo aí, é uma situação muito difícil. Para você ter uma ideia, aquela área do Cabanga, onde tem um estaleiro, né? Muitos barcos não saíram por conta da quantidade de baronesa. Esse grande número de baronesas apareceu no rio Capibaribe,
em vários trechos que cortam o Recife desde sábado, depois das fortes chuvas. Entre a noite da sexta e a madrugada do sábado, houve muita chuva na região metropolitana e, por conta dessa chuva, as águas trouxeram as baronesas para a área central da capital. Muito problema, inclusive mau cheiro. Os especialistas dizem que essa planta, quando tem em pequena quantidade, é um ótimo elemento, porque filtra a sujeira da água, retém metais pesados, como, por exemplo, chumbo. Há inclusive aqui na imprensa, o biólogo Bruno Figueiras, que é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e do Jardim Botânico do Recife, informando que em pequena quantidade é uma situação altamente positiva. O problema é quando baronesa se prolifera demais. Se não for removida mecanicamente, ou seja, tem que se retirar, como se tira lixo, né? A planta devolve ao rio toda a sujeira que acumulou. Segundo a engenheira ambiental da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Eldeir, esse verdadeiro tapete de baronesas prejudica a iluminação também dentro da água, o meio ambiente aquático, afetando a produção do oxigênio. E aí, são muitos especialistas falando aqui na imprensa local, e o que dá a entender é que, basicamente, todos eles falam da mesma situação que aconteceu na Praia de Candeias, que a gente está acostumado de ver em Candeias, vez por outra, também algumas praias de Paulista, que tem problema com esgotamento sanitário. A praia também de Piedade, que fica em Jaboatão dos Guararapes, e até um trecho do Recife teve problema há 2 semanas, porque infelizmente tinha também esgotamento sanitário lançado em natura na praia ali nas proximidades do Pina, no Recife. Então, é um problema seríssimo, saneamento básico. Mas será que é isso mesmo? Eu estou aqui, vez por outra, trazendo para vocês os dados do CPRH sobre essa questão, né, das nossas bacias, sobre a questão da praia, o que eles chamam de balneabilidade, né, da praia. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, eu estou aqui na página do CPRH, e estou exatamente na página da qualidade de água, as últimas análises do Rio Capibaribe. Vamos lá, ó, eu estou vendo aqui desde Limoeiro, ó, água poluída. Aqui, ó, Carpina, Lagoa de Itaengua, poluída. Aqui é Paudalho, poluída. São Lourenço da Mata e Paudalho, poluída. São Lourenço da Mata tá aqui, ó, muito poluída. Ainda em São Lourenço da Mata, em outro trecho, muito poluída. São Lourenço ainda poluída. Agora eu chamo a atenção de vocês para o Recife, ó. Aqui, ó. Recife, muito poluída. O que nos dá a entender, né, essa situação aí de água muito poluída, que é mais um problema causado pela poluição. Você vai para a praia está poluída. Você vai para o rio está poluído. Acompanhe comigo essas manchetes, que são as últimas informações do presidente americano Joe Biden sobre a situação da guerra lá na Ucrânia. Biden proíbe importação de petróleo e gás russos para os Estados Unidos. Outra manchete: Estados Unidos suspendem importações de petróleo e gás russos. Mais cedo, Kremlin ameaçou cortar gás para a Europa em caso de sanções contra o setor. Com novas sanções, o boicote do petróleo, o petróleo já passa $130 e tem valor maior dos últimos 14 anos. China pede a Macron e Scholz, que são os primeiros-ministros França e Alemanha, né,
contenção máxima na guerra da Ucrânia e critica as sanções. É um problema sério, tá? Eu tô achando aqui que esse negócio não tá dando resultado, não. O que você acha? Porque, olha, se tivesse dando resultado, essas medidas não deveriam penalizar a população mundial, né? Não deveriam. Imagina, por exemplo, a Europa, principalmente Reino Unido e a Alemanha, que dependem desse gás russo, até para o inverno, né? Porque o aquecimento lá é feito através desse gás. Aí, de repente, se a Rússia corta o fornecimento, né? É uma situação difícil. Agora, o que você diria para um presidente se ele esculhamba com o diabo, mas faz um acordo com o capeta? Ah, você pode até falar assim, mas Carnot, tem um diabo, tem um capeta? Não sei, eu estou fazendo só aqui uma junção das minhas ideias para que você possa também fazer um comentário aqui e dizer o que você pensa, o que você acha. Não adianta o pessoal falar, não, eu estou ferrando a Rússia, estou fazendo isso, tirei os bancos de lá. Aí eles fizeram um acordo com os cartões de débito e crédito da China, Union Pay, né? Aí o Visa, Mastercard, todos esses cartões, American, que são do Ocidente, estão perdendo a Rússia. São outros países também aliados da Rússia que vão adotar o sistema de pagamento chinês. Não tenha dúvida disso. Está afetando, então, a Rússia? Ou o Ocidente, a economia ocidental vai sofrer? Né? Não é só o Brasil que depende de fertilizante daquela área, não. São diversos outros países. Agora mesmo, a ministra daqui da Agricultura está indo para o Canadá para verificar a importação através do Canadá, que também produz fertilizantes. Mas essa questão do petróleo é muito complicada, porque eu estou vendo algumas análises econômicas aqui em que se afirma exatamente o contrário do que esse pessoal está dizendo. Análises econômicas de que os oligarcas russos que controlam o petróleo, muito ao contrário de perderem dinheiro, eles conseguiram ganhar mais. Conseguiram ganhar mais. É como se esses países fossem inocentes e num mundo globalizado em que um navio da Grécia pega o petróleo da Rússia, passa pela Turquia e ninguém sabe nem de onde veio. Aqui mesmo disseram para nós, lembram ou não? Que o petróleo que inundou as praias do Nordeste era um petróleo da Venezuela. Só que a Venezuela nunca se provou que um navio da Venezuela despejou aquele óleo. Nós vivemos num mundo globalizado, é muito difícil você fiscalizar esse tipo de situação. Agora, uma coisa a gente já sabe. A nossa gasolina está a 8 conto aí, né? A nossa inflação, uma previsão de alta, um problemão. E nós não estamos na guerra, estamos completamente fora da guerra. E vamos sofrer os efeitos da guerra que não é nossa. Vamos sofrer. Aí quando esse pessoal chama a atenção da gente, fala assim, não, estamos colocando sanções, fazendo e acontecendo. As sanções que vocês estão botando, a União Europeia, os Estados Unidos, essas sanções são para atingir o país, a Rússia, para retroceder, ou a população mundial vai ter que pagar por conta dessas sanções? Porque, como eu disse, o mundo está globalizado. Aí, eu pensei que era mentira. Juro para vocês que eu pensei que era mentira. Juro para vocês. Tá? Muita gente comenta, não, porque se fosse tal presidente nos Estados Unidos seria diferente. Sim, mas eu vi uma crise com a Venezuela, o Putin era o presidente, né? O Trump era o presidente americano, e quando houve uma ameaça dos americanos de invadir a Venezuela,
o presidente, o Putin, ele mandou aviões russos, vários, tropas russas, entrarem no território venezuelano. E aí, se os americanos invadissem, era uma guerra com os russos. Mas eu não vi, ou você viu? Eu não vi quando os ucranianos apelaram, não vi nem Macron, nem Scholz, eu não vi o Johnson lá da Inglaterra, também do Reino Unido, tá falando um bocado, o Biden, mandar tropa para defender. Vocês viram, não? Vocês viram? Como eu disse, aí você pega e fala assim, não, eu vou sair da onda aqui do capeta e vou fazer um acordo com o diabo. Fala, mas é tudo a mesma coisa? No meu sentimento, é tudo a mesma coisa. Eu tô querendo colocar para vocês o discurso que o Maduro, Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, fez, pasmem, elogiando os Estados Unidos, dizendo que viu as duas bandeiras juntas. Eu não acreditei, mas tem o vídeo, tem o discurso, e você vai ver comigo, com tradução e tudo. El día sábado pasado, en horas de la noche, llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades delegaciones de gobiernos del mundo. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi 2 horas conversando. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela e del mundo. Fica evidente com o anúncio do Joe Biden, né, proibindo a importação de gás e de óleo da Rússia, que é uma medida assim meio desesperada. Quer dizer, você faz um acordo com a Venezuela, que é aliado dos russos. Tanto é, né, que faz o quê? 2 anos e meio que o Trump, quando falou em talvez invadir, fazer acontecer e colocou o Maduro como terrorista, os russos mandaram aviões para lá, cheios de soldados, e impediram, evidentemente, qualquer tipo de ação por parte do governo americano. Aí agora estão fazendo acordo com o Maduro. Minha Nossa Senhora. Bom, enquanto isso, a situação não vai melhorar para nós brasileiros, porque os russos são os maiores exportadores de petróleo do mundo. São os maiores exportadores de gás natural do mundo. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Se eles cortarem o gás natural para a Europa, vai ter problema. Vai ter problema. E na questão do petróleo, o barril de petróleo não para de subir, estão tentando achar uma solução para nós aqui no Brasil, para a Petrobras, e vamos ver o que eles vão fazer, porque do jeito que está, realmente não dá. Bom, e esse é o momento que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o nosso site e para o link que está na descrição do nosso vídeo, porque no nosso site, o cardinal.com.br, tem a nossa loja, tá? Você vai lá e você pode escolher um produto que você gosta, que você queira, nessa parceria nossa com o Magazine Luiza. Deixa eu voltar aqui, ó, é o site, aí tem aqui, ó, loja. Na descrição do vídeo, nós também temos o link direto para a nossa loja, tá certo?
é só dar um pulinho lá. Se você tem necessidade de algum produto, aí você faz essa cortesia aí, né? Compra aqui com a gente. Queria agradecer a vocês pela audiência. Não esqueça aí de dar o like, de compartilhar, de curtir as nossas redes sociais. Muito grato, bom dia.